Olá, nono ano, mais uma semana se inicia e o nosso conteúdo dessa vez a gente vai voltar no passado e entender a globalização a partir da expansão marítima. Então, o que foi a expansão marítima? É o nome dado ao fenômeno ocorrido entre os séculos XV e XVII, quando inúmeras expedições partiram das grandes potências europeias na busca por alcançar as terras do Extremo Oriente. Seus objetivos eram retomar o comércio direto de especiarias, encontrar novas fontes de metais preciosos e converter populações nativas ao cristianismo. Esse foi um processo fundamental, não só para a história das potências monárquicas, mas também para o contexto global, uma vez que a expansão marítima, conhecida como as grandes navegações, possibilitou a conquista de territórios até então desconhecidos pelos europeus. E aí a gente precisa entender melhor esse fenômeno e para compreender a gente vai ver que houve transformações estruturais políticas, culturais e econômicas que a Europa passava desde o fim da Idade Média. Então vamos pensar nas motivações econômicas, porque foi nesse momento, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que o sistema capitalista ascendeu a sua primeira fase, o mercantilismo, Nessa nova política econômica, o sucesso das monarquias estava assim ligado à quantidade dos metais preciosos que eles possuíam. Por isso, quando passavam por um momento de escassez, da falta desses metais, as potências europeias, elas decidiram enfrentar os mares em busca de ouro e prata. Então, além disso, nesse período, que a gente conhece também como balança comercial favorável, ele tinha como princípio a exportação da nação fosse sempre maior do que a importação. Então, impulsionava novos mercados de consumo. Então, o interessante era vender mais do que comprar. Outro fator econômico essencial para o começo dessa expansão marítima foi a busca das nações como Portugal e Espanha pela retomada do lucrativo comércio com o Oriente. Houve também motivações culturais. Então, assim, a crise no período medieval, que foi a transição para a Idade Moderna, ela foi marcada por uma profunda revolução intelectual. Por quê? Neste período, a instituição da Igreja Católica, ela passou por uma intensa crise. Então, possibilitou grandes reformas religiosas protestantes. Então, esse fenômeno ele provocou certas mudanças nos valores fundamentais da intelectualidade europeia moderna. Tá? Então, assim, o surgimento da cartografia foi outro fator importante, já que deu maiores precisões às medidas e orientações geográficas necessárias para deslocamentos pelo mar. Então, além disso, como consequência dessa crise da Igreja Católica, a Igreja perdeu um número significativo de fiéis. Então, a expansão marítima, ela configurou-se também a partir de uma justificativa religiosa, ou seja, tornou-se necessário desbravar novos territórios a fim de catequizar populações nativas e assim provocar o aumento do número de fiéis. Essas missões foi atribuída aos jesuítas. A motivação social e política foi outro fator fundamental para a realização da expansão marítima. Porque essas nações como Espanha e Portugal proporcionavam recursos humanos e financeiros suficientes para a expansão. Então, houve uma ascensão da burguesia nestes reinos, uma vez que esse grupo social pressionou seus reis para ampliar essas rotas comerciais em busca de metais preciosos. Para finalizar, em relação à expansão, Portugal foi o reino pioneiro da expansão marítima, lançando seus primeiros navios ao mar ainda no século XV. Já a Espanha também se insere nessa empreitada no final do século, estendendo sua expansão até o século XVI. Em seguida, Holanda e Inglaterra também inauguraram as expansões marítimas mais tarde, E é na busca pela rota até a Índia que a Espanha acaba por descobrir a América e Portugal por chegar ao Brasil. Então, ao final do século XVI, tanto Portugal quanto Espanha, eles continuaram a explorar os oceanos e a colonizar territórios.
Esse processo acabou mudando o eixo econômico do mar Mediterrâneo, que era o trajeto inicial, para o Oceano Atlântico, fundando assim um complexo sistema colonial escravista, proporcionando assim o fortalecimento econômico e político dos reinos europeus. E agora, como atividade, vocês vão pesquisar e descrever aí no caderno de vocês como foi o início das grandes navegações